Olá, caros acadêmicos, caras acadêmicas. Ao longo das videoaulas, apresentei a vocês as principais correntes linguísticas existentes: a comportamentalista, a estruturalista, a gerativista e a socio-interacionista, certo? Então, vocês, enquanto acadêmicos de letras, no futuro, quando forem pesquisar, dependendo da metodologia de vocês vão escolher uma teoria desse leque. Por exemplo, escolho Chomsky ou estou com Vygotsky. Vai depender de vocês. A autora do caderno didático focou na teoria gerativista em detalhes. Então, nesta videoaula, vamos refletir principalmente em como a mente humana processa a linguagem. Ao longo de nossas videoaulas já falamos de alguns tópicos importantes em relação a isso. Agora, então, vamos revisar alguns temas e complementar outros. Em 1957, Noam Chomsky, professor de linguística, publicou o livro Estruturas Sintáticas. E isso mudou o rumo das pesquisas linguísticas no século XX. Nessa e em outras publicações, Chomsky desenvolveu a concepção de uma gramática gerativa, que se distanciava, de certa forma, das abordagens anteriores, a behaviorista e a estruturalista. Na abordagem estruturalista, por exemplo, cujo pesquisador linguista principal é Saussure, com as famosas dicotomias, lembram? A principal dicotomia para Saussure, por exemplo, é língua e fala. As pesquisas de Saussure, também muito importantes, influenciaram os pesquisadores no início do século XX, como, por exemplo, o Chomsky. Mas os dois, Saussure e Chomsky, divergiam em pensamento em um ponto principal. Para Saussure, a língua é como um produto social da coletividade, que estabelece os valores desse sistema através da convenção social, sobre a qual o indivíduo não teria nenhum poder. Então, para Saussure, não há língua minha, e sim língua nossa. Já Chomsky trata a língua como um produto da mente humana, que tem um módulo linguístico responsável por adquirir e desenvolver a linguagem. Então, até o final da primeira metade do século XX, os estudos das línguas, de um modo geral, praticamente limitavam-se ao nível do léxico, apenas. Isto é, a maioria dos linguistas da época não demonstravam interesse por estudar a estrutura da sentença, ou seja, a sintaxe. Em 1957, Chomsky inicia uma mudança. Ele propõe um estudo da sintaxe das línguas naturais. E também que a língua seja entendida como um objeto mental, processada no hemisfério esquerdo do cérebro. Então, Chomsky e Saussure se distanciavam nesse sentido. Mas as duas teorias, Chomsky e Saussure, discordavam em tudo? Claro que não. Na dicotomia, por exemplo, da língua e fala, os dois concentraram seus estudos na língua,
Ou seja, nesse ponto, os dois concordavam. Mas então, vamos estudar mais detalhadamente as principais ideias da teoria da gramática gerativa. A teoria chomskyniana é também conhecida como gramática gerativa. A teoria gerativista recebe esse nome pois, segundo ela, a partir de um conjunto de regras que nós vamos assimilando os parâmetros, é possível produzir um número ilimitado de sequências linguísticas. Assim, não há, por exemplo, um livro com uma lista completa das combinações desta e daquela regra para produzir sentenças. Não. Porque isso depende da criatividade linguística de cada falante. Para começarmos, não podemos nos esquecer que Chomsky introduz uma visão biológica, genética, da aquisição de linguagem, diferente de Saussure. E isso é o que nos torna diferente dos animais, pois o código genético deles não está preparado para desenvolver uma língua. E é aí exatamente esse o nosso primeiro tópico, o inatismo. Por meio das pesquisas linguísticas, nós sabemos que as crianças nascem com a capacidade inata para o desenvolvimento da linguagem, isto é, como se o cérebro humano estivesse pronto para a linguagem. A isso, Chomsky chama de faculdade da linguagem, que permite às crianças aprender sua língua nativa quando expostas a ela. E isso é automático. O cérebro, então, na teoria da gramática gerativa, possui um dispositivo de aquisição da linguagem, o DAL, em inglês, como na legenda, Language Acquisition Device. A criança usa o seu DAL para perceber e compreender os discursos que ela ouve ou vê ao seu redor e assim conectá-los. Esses estímulos são o quê? Vejam a legenda. Dados linguísticos primários. São exposições sonoras, no caso dos ouvintes, ou visuais, para os surdos. E isso leva o nome que vocês já sabem, o input. E então, a criança vai inferindo ideias sobre a gramática da língua, ou seja, como as sentenças são produzidas e também organizadas. Então, ela vai guardando isso, maturando conscientemente e depois as usa para produzir sentenças que, após todo um processo, são comparadas às usadas por adultos. Esse estágio, no qual as crianças compreendem claramente as regras, a gramática, a sintaxe e a pragmática, acontece mais ou menos com que idade? Vocês se lembram? As fases da aquisição da linguagem, que estudamos na videoaula anterior? Pois bem, isso acontece por volta de 5 a 6 anos de idade. Vejam o quadro explicativo desse processo. Viram? Então, tenham em mente
Se o tema é linguagem, aquisição da linguagem, ou qualquer área da ciência linguística e suas ramificações, enfim, qualquer dessas áreas está envolvida a ideia de processo, que precisa acontecer no seu tempo. Então, pular fases não é adequado, prejudica, pois o começo, o meio são importantes na aquisição de L1. Não é assim quando você pergunta a uma mãe ou um pai, por exemplo, se o bebê já está falando, quantas palavras, sinais? Ora, pois. Por causa do inatismo, ou seja, o fato de nascermos prontos para adquirir uma língua, essa língua tem características universais. Chomsky considera que a mente humana é composta por sistemas cognitivos que nos influenciarão a adquirir a língua num processo de tempo. Então, em uma ponta eu tenho o estado inicial, 0, e com os estímulos ele vai crescendo, aumentando. E na outra ponta temos a língua pronta. Essa estrutura mental inata é chamada na teoria gerativista de gramática universal, AGU. Lembram-se do estágio 0? Pois então, ali está a AGU. A AGU nos capacita a percebermos os princípios linguísticos universais. Mas o que são esses princípios universais? Bom, chamam-se universais porque os princípios são comuns a todas as línguas do mundo, orais ou de sinais. Então, a AGU explica como as línguas estão organizadas, como, por exemplo, com palavras, sinais, como eles se combinam sintaticamente para formar a ordem, por exemplo, SVO. Um outro exemplo, as classes de palavras, substantivos, verbos, pronomes, adjetivos, enfim. A AGU nos prepara, nos capacita para que consigamos entender como a língua está organizada no geral. Então, no primeiro momento, o bebê vai só pegando isso e no momento certo ele produz também. Mas então, vocês devem estar se perguntando, já que há essa gramática universal, a faculdade da linguagem, ou DAL, que é comum a todos os humanos e a todas as línguas, não importando o país, e o período de aquisição de linguagem também é padrão para todos, por que existem línguas diferentes no mundo? Por que existem propriedades diferentes entre as línguas? A teoria de Chomsky explica isso também. Vejam, além dos princípios universais, há um outro detalhe. Já mencionamos, os parâmetros. Bom, então vamos focar na TPP. A autora Grola esclarece que os princípios estão prontos, não mudam. São os mesmos para todas as línguas e é fixado pela genética. Já os parâmetros, ao contrário, são detalhes, características próprias de cada língua e podem ser diferentes. Então, os parâmetros estão abertos, não são universais.
São detalhes que as crianças vão percebendo ao crescer por causa do input. Por exemplo, uma criança que nasce na Argentina vai perceber essas peculiaridades do espanhol ou da língua de sinais argentina. Nascendo no Brasil, ela vai perceber as regras próprias do português, da Libras, de uma língua indígena, depende da comunidade linguística. É como se a criança deixasse a mente aberta e, à medida que for percebendo as regras de sua língua, ela vai adquirindo, vai internalizando isso. A partir desses parâmetros, a criança vai fazendo conexões entre as possibilidades criativas de produção de sentenças, que são infinitas. Ou seja, a criança sabe como usar as regras, então vai elegendo palavras, sinais e combinando, respeitando as regras, para produzir sentenças, da forma que ela precisar ou querer. Ela que sabe. Então, vamos praticar com um exemplo de princípios e parâmetros? Vejam a legenda. Então, todas as sentenças, independentemente da língua, têm a função sintática sujeito. Isso é um princípio, não é mesmo? Não importa a língua, há necessidade de, na sentença, haver alguma palavra ou algum sinal que represente o sujeito. Então, não se esqueçam, já que é um princípio, no momento certo da aquisição, a criança vai perceber isso. Então, não precisa ser ensinado a elas. Por exemplo, olha, no português, qualquer sentença precisa de uma palavra que seja o sujeito, ok? Não, isso não é necessário. Então, o princípio é este. E o parâmetro? Ou seja, a característica própria de cada língua correspondente a esse tema. Qual é? Bom, o parâmetro é o seguinte. Legenda. Parâmetro do sujeito nulo. Ou seja, eu posso omitir o sujeito de uma sentença? Vejam, na sentença, dependendo da língua, o sujeito precisa estar explícito, seja uma palavra ou um sinal, lá na sentença. Ou pode ser nulo, retirado, e a sentença não vai ficar quebrada. Ou seja, continua coesa. Portanto, dependendo da comunidade linguística ao qual a criança pertença, a criança percebeu que os adultos às vezes explicitam o sujeito e às vezes omitem. Então, ela toma consciência disso por causa do input. Ou seja, que ela tem as duas opções e vai usar qualquer uma das duas, a critério dela. Claro que isso não acontece ao nascer. Leva um tempo, um processo. Então vamos ver um exemplo desse parâmetro em 3 línguas: italiano, inglês e português. Vamos ver se nessas 3 línguas o sujeito nulo, omisso, é possível?
Pode acontecer, por exemplo, de a criança ouvinte, nascida nos Estados Unidos, usar o sujeito nulo no inglês. Isso pode acontecer normalmente, pois ela é criança e está aprendendo aos poucos a língua. Ela não fixou esse parâmetro ainda. Mas com o tempo, ela vai perceber que as pessoas ao seu redor não falam assim. Então, ela vai deixar de cometer esse desvio gramatical. Ou seja, vai acontecendo uma maturação, uma conscientização sobre os processos que regem a língua, passo a passo. De acordo com quadros, no momento em que a criança compreender todos os parâmetros próprios de sua língua, a aquisição de linguagem estará completa, pronta. A isso, Chomsky dá o nome de gramática particular ou gramática final, que é igual à de um adulto. Em torno dos 6 anos, isso acontece. O que a criança pode continuar aprendendo é o léxico, e isso segue por toda a vida. Portanto, como se dá a aquisição da linguagem segundo a teoria da gramática gerativa cunhada por Chomsky, resumidamente? Vejamos o quadro.
Então, essa é a teoria da aquisição de linguagem difundida por Chomsky. Bom, os estudos acabaram? Nem pensar. Eles seguem por toda a vida até quando estivermos velhinhos. Vocês terão a oportunidade de praticar esse tema fascinante que é a aquisição da linguagem, a aquisição da língua materna, mais e mais, com atividades presenciais ou à distância, fóruns de discussão no AVA, seminário. Então, arregacemos as mangas e bons estudos.